Graça e paz, meus irmãos, bom dia a todos vocês. Que manhã especial, manhã de Páscoa e manhã da Palavra de Deus. Quero convidar vocês a abrir a Palavra de Deus em Ezequiel, capítulo de número 37. Ezequiel 37. É um texto bem conhecido de toda a igreja, bem famoso, e nós leremos essa manhã esse texto precioso para todos nós. Valeu. Mas antes, meus irmãos, de nós fazermos a leitura desse texto, deixa eu falar um pouquinho do contexto, aquilo que estava acontecendo. Acredito que a maioria de vocês esteja familiarizado com a situação do povo de Israel nesse período onde o profeta Ezequiel está profetizando. Mas eu quero pensar com vocês sobre um pouco da trajetória do povo de Israel até aqui. Se você lembra, Deus dá uma promessa a Abraão, Isaque, Jacó. Deus promete que vai ser uma nação muito grande, Deus promete uma terra, Deus promete um lugar. O povo, então, depois de muito custo, depois de passar por um período de grande tribulação no Egito, finalmente chega à terra prometida e lá eles se estabelecem. Só que aí vem o livro de Juízes. E em Juízes nós vemos o povo de Deus caminhando com Deus, mas em vários momentos abandonando a Deus, indo atrás dos ídolos. Isso se repete vez após vezes. E o mesmo acontece um pouco mais à frente nos livros dos reis. 1 Samuel, 2 Samuel, livro dos reis, nós vamos ver o povo de Deus, mais uma vez, caminhando com Deus em alguns momentos, mas em outros momentos se afastando de Deus. E a consequência de toda essa trajetória pecaminosa do povo de Deus ao longo do livro dos reis é a Babilônia. Deus pune o seu povo, envia o seu povo para viver sob o cativeiro, sob o domínio dos babilônios. Só que eu quero lembrar vocês que nesse período, quando o profeta Ezequiel, que está na Babilônia, está profetizando, eu quero lembrar a vocês tudo aquilo que o povo perdeu até aqui. Até aqui o povo perdeu os seus reis. Em 1 Samuel, o povo de Deus vai diante de Deus, clamando por um rei como as outras nações tinham. Deus atende o pedido do povo, dá um rei ao povo. Só que agora, o povo não tem mais rei. O povo não tem mais exército. Os exércitos de Israel, que derrotaram tantos e tantos inimigos, que foram poderosos em tantas e tantas batalhas, agora já não mais existe. O povo perdeu os seus reis, o povo perdeu seus exércitos, o povo perdeu seus muros. Aquilo que protegia a sua cidade dos animais selvagens, dos outros inimigos, foi perdido. Não tem exército, não tem muro, não tem mais terra. A terra agora não mais pertence ao povo de Deus. Os babilônios dominaram sobre aquele lugar. Agora, os babilônios se intitulam os donos da terra. Eles colocam quem eles querem, eles tiram quem eles querem, a terra parece ser deles. Mas mais do que isso, o povo perdeu o templo do Senhor. O templo que Salomão construiu, o templo que Salomão levantou, dedicado a Deus, o lugar onde Deus manifestou a sua glória, está agora queimado. Os utensílios do templo levados para a Babilônia, a arca do Senhor sumiu, nunca mais vai se falar dela. O povo perdeu o templo, perdeu a arca e mais, o povo perdeu a glória de Deus. Se você lembra de Ezequiel capítulo 8, você lembra que a glória de Deus vai saindo pouco a pouco do templo, pouco a pouco a glória de Deus vai deixando Jerusalém, significando que o povo perdeu absolutamente tudo. Perderam seus reis, perderam seus exércitos, perderam seus muros, perderam a terra, perderam o templo, a arca e a glória de Deus. O que resta para esse povo? O que resta para esse povo que perdeu absolutamente tudo?
Talvez você possa se identificar um pouco com esse povo essa manhã. Talvez você possa olhar para a sua vida e se identificar dizendo: eu também consigo identificar algumas perdas em minha vida. Eu também consigo identificar algumas coisas que eu tinha, que eram importantes para mim, mas que hoje eu já não as tenho mais. Será que você consegue se identificar com esse povo? Eu preciso que você sinta o que esse povo estava sentindo. Eu preciso que o seu coração palpite como o deles palpitavam. Eu preciso que vocês vejam que de fato parecia ser o fim da linha para eles. Mas nós veremos o que Deus ainda tem reservado para o seu povo. Olha comigo, capítulo 37 de Ezequiel, verso do 1 ao 3. Diz assim o texto: a mão do Senhor estava sobre mim, e por seu espírito ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para o outro, e pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. Ele me perguntou: filho do homem, estes ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu o sabes. Deus está levando o profeta Ezequiel a uma visão. E essa é mais uma visão estranha que Ezequiel vai ter. Se você pegar todo o livro de Ezequiel, você vai perceber que em alguns momentos Ezequiel vê algumas coisas que parecem muito estranhas para nós. Já no capítulo 1, ele tem uma visão estranha de seres viventes que tem 4 rostos, que se move para um lado, move para o outro. A gente não entende muito bem. Só quando lemos com cuidado, examinamos o contexto, conseguimos perceber. Mas a primeira leitura parece estranho. Mais uma vez, o profeta Ezequiel está diante de uma visão estranha. Ele tem diante de si um vale, mas não é um vale qualquer, é um vale que está cheio de ossos secos. E perceba, esses ossos não estão debaixo da terra, eles estão em cima, eles estão visíveis. São muitos ossos e eles estão muito secos, o que indica que aquilo ali estava morto há um bom tempo. Parece que Deus quer mostrar para o profeta que aqueles ossos simbolizavam algo. Que algo? O que Deus tem em mente? O que Deus quer mostrar para o profeta e, consequentemente, para nós? O texto é muito claro e vai esclarecer para a gente no versículo 11. Olha o verso 11. Então ele me disse: filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram e nossa esperança desvaneceu-se. Fomos exterminados. Deus está levando o profeta para enxergar esse vale de ossos secos. E Deus agora está dizendo para o profeta: olha, Ezequiel, esse vale de ossos secos simbolizam toda a nação de Israel. Porque, na verdade, eles estavam se enxergando como ossos secos. Eles estavam sem vida, se enxergando sem esperança. Lembra do que eu falei? Lembra de tudo que eles perderam? Se coloque no lugar deles agora. Você não tem mais rei, não tem exército, não tem terra, não tem templo, e o próprio Deus diz estar contra você, pesando a sua mão sobre você. Haveria esperança para um povo como esse? Será que você conseguiria sorrir em um lugar como esse? O autor dos Salmos, no Salmo 87, vai dizer para a gente que eles não conseguiam nem cantar. Os captores diziam para eles: cantem para nós uma daquelas canções alegres de Sião. E eles diziam: como cantaremos? Como cantaremos se estamos longe da nossa terra? Não podemos cantar, as harpas penduravam-se nos salgueiros. Por quê? Acabou a esperança. O povo está completamente destruído. Parece ser o fim da linha. Talvez vocês tenham chegado aqui essa manhã com o sentimento de que, para você, pode estar parecendo ser o fim da linha. Afinal, você perdeu e tem perdido coisas importantes. Afinal, você perdeu e tem perdido a presença de Deus. Talvez você possa estar aqui essa manhã
olhando para esse texto, olhando para esse povo sem esperança e sentindo que os seus ossos estão ressecados, sentindo que a sua vida já não é mais como era, sentindo que a presença de Deus em você já não está como um dia esteve. Será que essa é a sua realidade? Será que você pode se sentir como eles, com os ossos ressecados, com o espírito desanimado? Se você está nessa condição essa manhã, o que fazer? Será que há esperança para você? O povo pensava não haver esperança para eles. Você pode pensar que não há esperança para você, afinal, seus pecados parecem inderrotáveis. Parece que você jamais conseguirá vencê-los, porque você consegue um momento, mas logo em seguida fracassa e falha de novo, e parece que isso nunca vai acabar, esse ciclo nunca vai ter fim, e você está perdendo o vigor espiritual. O povo de Deus aqui estava morto em seus pecados, afastados de Deus, não sentiam mais nada. Mas veja, Deus tem uma palavra para o profeta. Deus tem uma pergunta para o profeta. A pergunta é: olha, Ezequiel, será que esses ossos podem tornar a viver? A pergunta de Deus para o profeta é uma pergunta muito forte. Ezequiel, você acredita que no lugar de morte pode ter vida? Ezequiel, você acredita que no lugar onde não tem esperança, onde tudo é destruição, onde tudo é caos, as coisas podem ser restauradas? O que você responderia? O que você diria? Diante de um vale de ossos secos, Deus fazendo essa pergunta a você, qual seria a sua resposta? Qual tem sido a sua resposta diante da sua própria condição diante de Deus? Qual tem sido a sua resposta quando você é confrontado ou quando alguns pensamentos sobre a sua vida espiritual vêm à sua mente? Qual é a sua resposta? Podem os seus ossos secos tornarem a viver? Pode a sua espiritualidade voltar a ser avivada, vivificada por Deus? Veja, a resposta do profeta: Senhor, tu sabes. Parece que o profeta aqui está com uma certa dúvida, ou ele não está muito firme naquilo que ele está respondendo. Nós olhamos para o profeta Ezequiel e o que esperaríamos de um profeta de Deus que já viu tantas e tantas coisas de Deus? O que esperar de um profeta que já viu o poder de Deus em tantas visões? É certo que um profeta que já experimentou tanto de Deus devia dizer: com certeza, Senhor, basta uma palavra sua e os ossos viverão. Mas veja, o profeta tem a resposta um tanto quanto estranha. Ele não arrisca, ele apenas diz: Senhor, é contigo, é o Senhor que sabe. Parece que há uma certa dúvida até mesmo no coração do profeta. Mas Deus vai tratar do coração do profeta, assim como ele vai tratar do seu próprio povo. Mas antes, olha o que ele vai falar para o profeta. Versículo de número 4. Então ele me disse: profetize a esses ossos e diga-lhes: ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano, o Senhor, a esses ossos: farei um espírito entrar em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões em vocês e farei aparecer carne sobre vocês e os cobrirei com pele. Porém um espírito em vocês e vocês terão vida. Então vocês saberão que eu sou o Senhor. Veja, Deus está lidando com o profeta que duvidava, o profeta que não estava tão firme assim em sua confiança em Deus. O que Deus faz? Ezequiel, eu tenho uma missão para você. A sua missão é pregar para uma grande multidão de ossos secos. Ezequiel, a minha missão para você é anunciar, é proclamar, é dizer aos ossos secos que eles terão vida. Que missão difícil, não é?
Imagina, você tem que pregar, você tem que falar para os ossos secos. Como fazer isso? Como isso é possível? De forma corajosa. De forma muito corajosa. Ezequiel vai atender a missão. Ezequiel vai atender ao chamado divino. Embora a sua fé pareça não estar tão firme quanto já esteve outrora, Ezequiel vai fazer aquilo que Deus quer que ele faça. Um parênteses. Aprenda com o profeta. Ainda que em seu coração haja alguma dúvida, obedeça. Ainda que em seu coração incertezas e dúvidas tentem tomar e arrebatar a sua fé, continue caminhando, continue andando, continue crendo. Obedeça. É o que ele vai fazer. E olha o que ele vai dizer, versículo 7. Então eu profetizei conforme a ordem recebida. Enquanto profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram osso com osso. Olhei e os ossos foram cobertos de tendões e de carne e depois de pele, mas não havia espírito neles. A seguir ele me disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhes: assim diz o soberano, o Senhor, venha desde os quatro ventos, ó Espírito, e sopre dentro desses mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles. Eles receberam vida e se puseram em pé. Era um exército enorme. Olha o que está acontecendo. Pega o início da cena de Ezequiel 37. Olhe para os ossos secos. Veja-os resplandecendo sobre a luz do sol. Estão muito secos. Mas, de repente, eles ganham vida. Como? Como a vida pode vir aos ossos secos? Como pode vir a vida sobre aqueles que estavam mortos? A vida vem pela palavra e pelo Espírito. É a palavra de Deus anunciada pela boca do profeta que traz vida aos ossos. É a palavra e o Espírito. É sempre isso que vai trazer vida, porque, na verdade, o que tirou a vida espiritual desses homens, desses ossos secos, foi a negligência da palavra e a negligência do próprio Deus. Então, o que traz a vida? A palavra e o Espírito, a palavra e o próprio Deus. Existe nas Escrituras uma ligação íntima, muito íntima, entre a palavra e o Espírito. O texto que o Rodrigo abriu ao culto essa manhã, de Colossenses capítulo 3, no verso 16, onde diz que habite ricamente a palavra de Cristo em seu coração. Como? Como que a palavra habita ricamente no meu coração? Falando entre vocês com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus de coração, sendo gratos, em comunhão, em comunidade. A palavra começa a aflorar, a palavra pregada começa a habitar e ela habita ricamente. Mas em Efésios capítulo 5, verso 18, Paulo vai dizer assim: olha, encham-se do Espírito Santo de Deus. Como, Paulo? Falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus de coração com gratidão. Percebe? Há uma relação íntima entre a palavra e o Espírito. A palavra e o Espírito caminham junto, trazendo vida. E tem um texto, João capítulo 6, abra comigo. João capítulo 6, olha isso. Palavra e vida. João capítulo 6, lá no finalzinho, verso 60. Jesus estava dizendo aqui que ele era o pão vivo que havia descido do céu. Ele estava dizendo aqui que os homens precisavam se alimentar dele, comer de sua carne, beber de seu sangue, para que tivessem participação nele. Olha a reação dos homens que estavam ouvindo a Cristo.
João capítulo 6, verso 60. Ao ouvirem isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que ouviram, Jesus lhes disse: isso os escandaliza? Que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito da vida. A carne não produz nada que se aproveite. Olha agora. As palavras que eu lhes disse são Espírito e vida. Contudo, há alguns de vocês que não creem, pois Jesus sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. E prosseguiu: é por isso que eu lhes disse que ninguém pode vir a mim, a não ser que isso lhe seja dado por meu Pai. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Olha o que Jesus está dizendo. Vocês não estão crendo nas minhas palavras, e as minhas palavras são espírito e vida. Pedro diz, Senhor, para quem nós iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Sabe o que a gente aprende aqui? Que a palavra que restaura o osso seco, que o Espírito que restaura o osso seco flui diretamente de Cristo Jesus, porque Ele tem as palavras de vida eterna. Sabe por que talvez teus ossos secaram? Sabe por que talvez a tua espiritualidade está se apagando cada vez mais? Porque você está rejeitando, negligenciando a palavra e o Espírito. Qual foi a última vez que você meditou com profundidade na palavra? Qual foi a última vez que você abriu esse livro e sentiu, ouviu Deus falar no íntimo do seu coração? Qual foi a última vez que você leu a Escritura e sentiu vigor, força, ânimo por meio dela? É possível que os seus ossos estejam secos, porque você está negligenciando a palavra, e mais, porque você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Como? Da mesma forma como os israelitas estavam abandonando a Deus com suas práticas pecaminosas, sem confessar, sem se arrepender, sem voltar atrás, se afastando cada vez mais, pecando cada vez mais. É possível que você esteja entristecendo o Espírito Santo de Deus e seus ossos estão secando. Sem palavra, sem Espírito, tudo o que resta é sequidão. Podem os seus ossos secos voltarem a viver? Será que há esperança para você que tem negligenciado a palavra, que tem entristecido o Espírito? Será que ainda pode haver vida para você? Versículo de número 11. Então ele me disse, filho do homem, esses ossos são toda a nação de Israel. Eles dizem, nossos ossos se secaram, nossa esperança desvaneceu-se, fomos exterminados. Por isso, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, diz o soberano, o Senhor. Ó meu povo, vou abrir os seus túmulos e fazê-los sair. Trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu espírito em vocês, e vocês viverão.
eu os estabelecerei em sua própria terra. Então vocês saberão que eu, o Senhor, falei e fiz. Palavra do soberano, o Senhor. Olha o que Deus está dizendo ao seu povo. Lembra de tudo que o povo perdeu? Agora Deus traz uma mensagem de restauração. Deus está dizendo, embora os seus ossos estejam secos, embora não haja mais vida, embora não haja mais vigor, embora vocês olhem para a Babilônia e não enxerguem saída, embora vocês olhem para um lado, olhem para o outro e não vejam solução, Deus está dizendo, eu vou colocar o meu espírito em vocês e vocês voltarão para a terra e vocês serão restaurados, tudo vai mudar. E nós sabemos que isso aqui aconteceu. O povo de Deus volta da Babilônia, depois que o rei Ciro toma o poder e decide mandar o povo de volta para a sua terra. Mas quando olhamos para isso, e para a restauração desse povo, não podemos deixar de pensar em nossa própria restauração. Eles estavam como ossos secos, e Deus trouxe vivificação. Semelhantemente, meus irmãos, também estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, é o que Efésios vai nos dizer. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo. Você consegue entender a profundidade disso? Eu estou tentando colocar você no vale de ossos secos, para você entender como de fato não havia solução. Eu quero mostrar para você que de fato não havia qualquer esperança. Deus estava punindo o seu povo. O exército inimigo era infinitamente mais forte. Eles haviam perdido tudo. Não tem esperança, não tem jeito, acabou. É o fim da linha. Mas olha o que Deus está dizendo. Eu vou trazer vocês de volta. Eu vou restaurar vocês. Como o coração deles se sentiram quando a promessa se cumpriu? Quando Deus restaurou a sorte de Sião, estávamos como os que sonham. É o que o salmista vai dizer. Estávamos como os que sonham. Era como se fosse um sonho, era tão maravilhoso, tão mágico, jamais esperávamos, jamais imaginávamos, mas Deus restaurou a sorte de Sião. Consegue sentir a alegria no coração do povo? Agora pense em você, morto em seus delitos e pecados, merecedor da ira de Deus, caminhando a passos largos para o inferno. Aí vem Paulo e diz, todavia Deus, que é rico em misericórdia, com um grande amor que nos amou, nos deu vida com Cristo. A felicidade precisa estar brilhando, brotando em nossos corações. Enquanto você não enxergar o tamanho da sua falta de esperança sem Cristo, o tamanho do problema sem Cristo, você não pode sorrir diante da graça. Olha o que Deus fez por mim e por você em Cristo Jesus. É maravilhoso demais. Eu quero finalizar esse sermão olhando para um texto que vai nos mostrar tudo isso que eu falei de forma bem clara. Abra comigo Lucas capítulo 24. Perdão, Lucas 24. Vamos olhar para dois discípulos no caminho de Emaús.
Olha o que o texto vai dizer para a gente. Versículo 13. Naquele mesmo dia, que dia? No domingo. No domingo da ressurreição. 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, eles conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou, começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? Que coisas? Perguntou Jesus. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Olha agora, e nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel, e hoje já é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro, encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Olha agora. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Consegue pescar o que está acontecendo aqui? Pega esse texto e faz um link com Ezequiel 37. Olha o que está acontecendo aqui. Esses homens estão sem esperança. Eles olhavam para Jesus e enxergavam em Jesus aquele que ia redimir Israel, que ia libertar Israel do reino do Império Romano. Mas veja, Jesus morreu. É o 3º dia. E agora o que fazer? Aquele em quem depositávamos nossa confiança, aquele em quem depositávamos nossa esperança, morreu. Nossos ossos secaram. Acabou. É o fim da linha. O que fazer? Eu vou embora. Eu saio de Jerusalém, volto para a minha vida. Acabou tudo. Mas olha o que acontece. O próprio Cristo ressurreto se põe a caminhar ao lado deles. E mais, o Cristo ressurreto se coloca a caminhar ao lado deles e está disposto a ouvir o que esses homens têm a dizer. Jesus está disposto a ouvir as suas lamentações. Jesus está disposto a ouvir as suas aflições e angústias. Ele está com os ouvidos abertos para ouvir você dizer: eu achava que ia ser assim, mas não foi, estou sem esperança. Eu pensava que ia ser desse jeito, mas não foi, para mim acabou. Ele está com os ouvidos abertos para te ouvir. Ele está ouvindo esses homens que estão tristes. Esses homens que não estavam crendo em tudo que os profetas haviam profetizado. Esses homens que estão indo embora. O próprio Cristo se coloca ao lado deles, caminha com eles, ouve eles, e então o que ele faz? Prega para eles. Os ossos secos no caminho de Emaús vão estar agora expostos àquele que tem as palavras que são espírito e vida. E sabe o que vai acontecer? Jesus vai continuar caminhando com eles. Jesus vai se revelar a eles. E então no final eles vão dizer: é verdade. Não ardia em nosso peito o coração enquanto ele nos expunha as Escrituras. O coração que estava seco agora está ardendo por causa
da palavra de Cristo. Por causa da presença de Cristo Jesus. Mas esse ainda não é o ponto que eu quero tocar. O ponto que eu quero tocar é no amor de Cristo Jesus, indo atrás de 2 ossos secos voltando para Emaús. Tem 2 ossos secos caminhando para a sua vida antiga. Tem 2 ossos secos sem esperança. Mas ainda assim, Cristo vai atrás deles. Pensa nisso. Pensa, você morreu injustamente, você ressuscita ao 3º dia, o que você vai fazer? Andar cerca de 12 quilômetros? Você vai se colocar ao lado de alguns homens para sujar o seu pé por causa de 2 homens? Olhe para Cristo. Veja, Ele cumprindo a sua promessa de não perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Isso traz esperança para mim e para você. Aqui está a esperança que precisamos de que, se os nossos ossos secarem, há um Cristo que se põe ao nosso lado, caminha conosco e traz a vida novamente. Se os seus ossos estão secos, se a sua espiritualidade está se apagando, se você está fraquejando na fé, tem um Cristo caminhando ao seu lado, ressurreto, te fortalecendo, te animando, te consolando e te trazendo de volta para Jerusalém, o lugar de onde você não devia sair. Ah, meus irmãos, quanta graça, quanto amor, quanta misericórdia. Nesse domingo da ressurreição de Cristo, você precisa sair daqui confiando de que ainda tem esperança para você. Você precisa sair daqui confiando que, ainda que a sua vida espiritual não esteja como você gostaria que estivesse, ainda que seu coração não esteja tão aquecido como você gostaria que estivesse, Cristo ressuscitou. Ele se coloca ao seu lado, disposto a te ouvir, e ainda fala ao teu coração. Saia daqui essa manhã com essa palavra. Se seus ossos estão secos, ou se eles estão ressecando, Cristo está de braços abertos, pronto para reaquecer, reanimar, reavivar o meu e o teu coração. Vamos orar.